Boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui hoje acompanhado, a Aline gostou da primeira Academia da Alma que participou sobre meditação, né? Foi o primeiro exercício prático, agora voltou, né? Quem sabe cadeira efetiva, igual a Academia Brasileira de Letras, Olha. né? Agora está sentada na cadeira tal, agora. Que maravilha! Nós vamos continuar hoje a nossa caminhada falando sobre a disciplina da oração. E nós vamos trabalhar o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, né? Eu vou fazer a leitura aqui. E peço que você acompanhe aí na sua casa. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Maravilhoso bom Deus, nós te damos graças pela oportunidade que temos de mais uma vez refletir na Tua Palavra e pensar nessa prática que tanto fazemos, né, que é a oração. O nosso intuito é nos relacionarmos melhor contigo, Pai. Mais do que conhecimento, nós estamos aqui buscando um aprimoramento na relação. E nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito, porque, como diz a Tua Palavra, nós não sabemos orar como convém, e é o Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, entendemos que, sobretudo, está a ação do Senhor, né? E essa é incontrolável. E é nela que nós acreditamos. Mais do que depender de nós, a gente quer fazer melhor para agradar o Senhor, para ter uma vida que corresponda à obra que o Senhor tem feito no nosso coração, né? Nos ajuda nesse sentido, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né? Nessa caminhada aqui sobre oração, só fazendo uma recapitulação, nós já falamos sobre que a oração se aprende, foi o primeiro encontro que eu tive com o Ismael, né? Falando sobre oração, a oração do Pai Nosso, um trecho, que os discípulos falam, ensinam-nos a orar. Depois, nós falamos sobre poder, foi com Washington, falamos aquele texto da figueira, né? Que Jesus fala que se você crendo, você pode pedir que esse monte saia daqui e se coloque lá. A gente falou sobre resposta de oração. Se você não viu, né? Volta lá e assiste para aprender. Também falamos sobre o orar sem cessar, como uma prática de oração. Então, como é que é isso? É oração em horas? É em tempo? Quanto tempo eu tenho que gastar com oração ou investir em oração? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que são os tipos de oração, né? Existem orações de diversos tipos, que têm momentos específicos, né? A gente vai ver como aplica isso. Sempre estava falando com a Aline antes, né, da gente estar aqui, estava falando com ela, olha, fica tranquila, isso aqui é uma troca, né? A Academia da Alma tem permitido isso, é uma troca de experiência. Sentam aqui pessoas que têm compromisso com Jesus, então a gente se sente muito à vontade. Nós rejeitamos aqui na Academia da Alma qualquer academicismo vazio, então fique tranquilo, tá? Então, olhando para o texto, né, de forma geral, ele não é um texto que fala sobre oração. Então, Paulo começou falando lá aos Filipenses, é uma parte final, né, da carta, ele fala várias coisas sobre alegria, ele dá um puxão de orelha lá em Evode e Sintique, nos versículos anteriores, ele fala de moderação, e aí quando entra o tema ansiedade, nós vamos falar dele daqui a pouco, ele fala de ficar conhecido diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. Então, de forma geral, mesmo não sendo um texto de oração, Paulo aborda aqui que existem tipos de oração. Vamos dizer assim, já de cara, uma oração de confissão, uma oração de súplica, uma oração de ação de graça. Eu fui orar agora antes da gente dar prosseguimento para o estudo. Eu pedi a Deus iluminação. Então, nós fazemos orações diferentes. No dia a dia, como é isso, Aline? Na sua prática ou na prática, a gente
separa tempos de oração, você tem a sua oração de adoração, mistura com louvor, mas tem um momento de confissão. Como é que é isso na prática, né? Para mim, assim, a vida de oração é muito importante. Eu gosto muito de viver em oração. Ah, que legal. Algo que me sustenta mesmo, né? É aquela coisa de estar realmente me preparando para o meu dia inteiro. Então, eu gosto de fazer. Eu acho interessante que a gente vai aprendendo a ter intenção, né? Uhum. Então, eu fui aprendendo, porque até então eu fazia orações. E aí depois eu comecei a realmente a ter intenção. Então, acordar, e primeira coisa é adorar, apenas adorar, sem pensar em nada além de adorar esse Deus, porque eu acho que quando a gente adora, a gente começa a ter aquela perfeita confiança naquele dia, né? Uhum. Então, eu separo aquele momento só para adorar, e durante o dia eu vou fazendo outras orações, né? Você percebe que elas são diferentes mesmo? Porque na verdade hoje eu consigo entender, porque eu tenho a intenção. Ah, tá. Você se coloca para orar de forma diferente. Isso, porque eu tenho a intenção. Porque na verdade, antigamente, né, anos atrás, eu só orava. Eu orava tudo misturado. Tudo ao mesmo tempo. Isso, né, falando várias coisas. Mas hoje não. Hoje eu consigo colocar a minha mente organizada pelo dia e vou fazendo as orações. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acordo, faço uma oração de adoração, e quando eu vou tomar café, eu sempre, né, faço, né, esse café com lico, a gente já faz uma oração específica, né, agradecendo aquele momento de alimento. Então, é para aquilo, né? E depois, quando eu vou para o trabalho, né, eu vou orando. Aí eu já vou fazendo uma oração, né, de súplica, de intercessão. Pelo dia que você vai ter. Isso, pelas pessoas que eu vou encontrar, por aquilo que, né, que vai chegar até mim, para eu ter esse olhar. E aí aí chego no trabalho, aí eu vou trabalhar, tal, né? Aí tem o almoço, eu faço aquela oração específica, e aí trabalho. Quando eu volto para casa, eu volto orando, aí eu faço aquela primeira oração de adoração, né? Ah, que bacana. Né, assim, realmente adorando a Deus, porque eu entendi que aquele meu dia foi planejado perfeitamente. Não sendo tão perfeito, mas perfeitamente por Deus. Sim. Você falou que no passado não era assim. Não era assim. Não era assim. Você mudou. E aí, você consegue destacar para gente? Poxa, o benefício foi esse. Ó, mudei e não volto mais para aquele modelo. Não, aquele modelo também é bom. O que você acha? Eu não volto para aquele modelo. De misturar tudo assim? De misturar tudo, porque eu consegui realmente ver assim, todas as respostas das orações, né? E conseguir, na minha oração de adoração, ter mais intimidade para ouvir essa resposta. Então, eu acho que aquilo assim, me deu mais paz, né? Me deu um fruto, né? Assim, realmente eu entendi que eu poderia escutar Deus de forma clara. Então, por isso que eu acho que esse formato hoje é mais maduro do que o de antes. Né? Entendi. Eu tenho uma preocupação em particular, né? Eu às vezes observo e vejo que as pessoas entram, eu vou chamar aqui no modo automático, né? Eu não estou falando de ninguém especificamente, você que está ouvindo aqui a Academia da Alma, não estou falando de uma pessoa, mas de forma geral eu acho muito interessante, porque as pessoas estão falando com Deus na oração, imagina assim, elas estão orando pelo almoço. Ah, pai, obrigado pela comida. Às vezes eu acho que elas podiam ser mais detalhistas naquilo que estão orando, né? Realmente mostrando a gratidão, mas isso é outra questão. Elas estão orando pelo almoço e no final elas soltam a frase, com perdão dos nossos pecados. Eu sempre fico confuso com isso, né? Se você, mais uma vez, você está participando da Academia da Alma, você ouviu essa expressão, né? Você faz essa expressão. Aí diz assim, caramba, o pastor Fábio hoje está condenando, falou que está errado. Eu falei assim, não, você só tem que pensar. Imagine que eu estou conversando com você, Aline.
A gente está aqui conversando. Poxa, Aline, o que você acha da palavra de Paulo? Poxa, eu sou muito grato a você pela sua atividade ali no consultório, no PPC. Tal. Muito obrigado, Aline, por tudo que você tem feito, com perdão dos meus pecados. Faz sentido? Nenhum. Não faz sentido. A gente está tendo uma conversa, eu entro com um assunto que eu nem mencionei antes, só solto a bomba e vou embora. Então, se eu vou pedir perdão, eu acho que tem que ter um momento. Como você, eu acordo, eu faço várias orações. E a primeira coisa que eu faço é sentar na cama. Aí eu sento a cama e faço a oração do salmista lá no Salmo 4, né? Eu deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Essa oração, eu repito todos os dias a mesma oração do salmista. Aí eu vou para a sala, vou começar meu movimento devocional e eu faço outra oração, que é uma oração, vou chamar de intercessão por mim, né? Pedindo a Deus que o Santo Espírito de Deus me conduza naquilo que eu vou ler, para que eu entenda a vontade do Senhor e tal. Eu li e escrevi lá meu momento devocional, eu gosto de escrever porque é o jeito, eu não me disperso, né? Eu já falei isso várias vezes. Por que eu escrevo? Não é porque eu quero passar para alguém, mas é porque eu me concentro. Se eu fosse só pensar, meditar de olho fechado, eu ia me perder. Eu me conheço. Eu ia devagar e ninguém me segura mais. Geralmente, quando eu leio algum texto, eu percebo que Deus toca em algum assunto que eu estou falhando. Então, normalmente, após o meu momento de meditação, eu faço a minha oração de confissão. Senhor, me perdoe. Eu li agora a tua palavra, não tenho feito isso, não tenho praticado, me ajuda, peço perdão. Depois disso, eu tenho um momento de intercessão pelos meus irmãos, né? Eu estou falando agora bem depois do meu momento devocional, né? Já passou, hoje eu estou em outro momento do dia. Eu tenho meu momento devocional, eu oro por 8 famílias, agora eu mando áudio, né? Sou mais spam agora para as pessoas, mando áudio da oração. Alguns escutam, outros não escutam, tá? Mas não tem problema, não é essa a questão. 12h50 eu tenho outra oração, que é a oração por assuntos específicos da igreja. Então eu também acho que é muito produtivo, porque a gente tem um aproveitamento melhor, se a gente pode dizer assim. Não é isso que você percebe? Isso. É um aproveitamento melhor. É verdade. Né? Muito bem. No texto, então nós vamos falar sobre o tipo de oração, mas Paulo faz um link interessante com ansiedade e oração. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, se eu fosse ler numa versão freestyle, né, do Fábio, tá ansioso, vai orar. Não é tá nervoso, vai pescar? Isso. Tá ansioso, vai orar. Qual é o link que a gente pode fazer entre oração e ansiedade? Tem algum link? A oração é a resposta da ansiedade? O que você acha? Entender que a ansiedade é algo que você tá lá na frente pensando em alguma coisa que pode não acontecer. Isso, né? É uma preocupação. É uma preocupação, né? Então, se a gente consegue realmente entender que eu preciso ter uma plena confiança nesse meu Deus, eu vou conseguir, né, assim, tranquilizar, né, as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Porque é difícil a gente falar, eu não vou ter ansiedade. A questão é que intensidade dessa ansiedade, né, eu vou estar tendo. Então, eu acho que a gente tem que praticar essa confiança. Eu falo prática mesmo, né, porque assim, é difícil humanamente, né? Se a gente parar e pensar como confiar, né, de tal maneira, né, que você fala assim, não, tá bom, estou com um problema, ou eu tenho alguma questão para resolver. Não, mas eu estou em paz. Não, a gente tem ansiedade, mas a questão é essa intensidade. Eu entreguei, né, nas mãos de Deus. Isso, e né, assim, lendo a Bíblia, né, assim, e eu sempre gosto do Provérbios 16:3, até separei aqui, que ele fala assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E aí, assim, algo que quando eu estou com alguma questão de não é perda de confiança, que a gente não perde confiança, mas aquela coisa que está, né, aquela ansiedade que está um pouquinho maior, eu falo, Senhor,
Eu tenho que confiar, né? Assim, a tudo aquilo que está para acontecer, né, nas suas mãos, porque Deus, através da oração, vai dar a direção. Eu tô lendo um livro, assim, estou falando, estou lembrando de um livro que eu estou lendo agora, chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar, do Bill Hybels. E acho interessante, eu estou lendo com o meu grupo de mentoria de pastores, o Bill Hybels fala o seguinte: o movimento da oração ele é contrário a tudo aquilo que o mundo nos ensina. Então, o mundo nos ensina a agir, a planejar, a executar. Então, a oração é a entrega de tudo aquilo que está passando pela sua cabeça nas mãos de Deus. Então, Deus tem um plano que pode ser completamente diferente do plano que eu estou traçando para resolver determinada questão, né? Eu tenho um amigo em comum, né? Tenho orado por ele todos os dias. E aí a oração que eu envio para ele é sempre assim: Pai, dá a direção, não permita que ele seja afoito, afobado, para não ouvir a tua direção e fazer o que ele quer. Porque a gente é muito afoito, né? Então, quando a gente desenvolve essa relação de confiança, ela é aplicável a todas as áreas, né? Não é só de preocupação com coisas. Nós podemos também pensar na questão de oração de confissão de pecados. Se você confessa o seu pecado e tem a certeza que Deus te perdoou, você vai sair da sua cabeça aquela relação de culpa, né? Porque você confia que Deus realmente perdoa. Nunca vai passar na sua cabeça que eu acho que eu não vou para o céu, porque eu peco, né? Eu às vezes vejo as pessoas preocupadas com isso. Não, mas eu pequei, será que em algum momento Deus pode desistir de mim? Está afetando a relação de confiança e está gerando ansiedade, porque não está conseguindo controlar. Então, essa relação de confiança é, então, um princípio necessário para combater a ansiedade, certo? Sim, perfeito. E a gente vai desenvolver isso no dia a dia, né? Isso mesmo. Quanto mais a gente gasta tempo com oração, mais a gente constrói essa relação de confiança. Então, tem que orar mais. Até porque, pastor, eu tenho uma relação com a oração e eu acho que é uma resposta. Quando a gente está orando, ali está a resposta. Ali está. O que eu estou falando é aquilo que a resposta está no ato da oração, está no ato da oração. Eu falo não no isso que vai acontecer depois. Eu falo isso com experiência. Eu posso contar várias, né? De estar orando, né? E depois eu parar e fazer assim: o que Deus está falando, né? O que falou através daquela oração. E eu faço sempre esse exercício. E eu começo a entender: é essa a direção. Porque eu orei, mas ali tem uma resposta. Eu acho que às vezes a gente não pensa nessa resposta. Acha que... Por isso que a gente até fala, né? O silêncio de Deus é uma resposta. Mas não, Deus está falando o tempo todo. Nós é que não conseguimos perceber naquela oração a resposta. E a gente, na verdade, a gente consegue realmente ter essa certeza. Mas aí vem a parte humana que, né? Essa direção não é... Eu quero essa, né? É interessante você falar a resposta da oração, é o próprio ato da oração em si, porque é interessante, você falou, me veio uma situação. Eu paro para orar para uma família, eu mando oração para aquela pessoa, e a pessoa me responde: pastor, Deus trouxe a resposta que eu precisava. Aí eu falei assim: mas eu não sabia de nada, eu não orei por nada específico. Então, o simples fato de eu ter me colocado diante de Deus já é a resposta. Já é, e a gente tem que entender isso. Já é a resposta para mim, para aquela pessoa e para qualquer outra, né? Porque é Deus falando diretamente, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pegar essa ferramenta tão preciosa, dada de graça, né? Mas, assim, tão preciosa, realmente entender que ela tem poder e é Deus falando com a gente naquele momento. Sim. Agora, precisamos ter realmente ouvidos, né? Que estejam atentos, né? Para perceber a direção. E uma intimidade, buscar essa intimidade. Porque senão... Isso tem até a ver com a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Paulo diz lá, né? Fazer em tudo conhecidas por meio da oração. Deixa eu ler aqui o versículo.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, quando eu leio esse verso aqui, me dá aquela sensação de assim, o camarada tem uma listinha imensa e tem até base bíblica, né? Ele diz assim, não, Paulo falou para eu colocar tudo diante do Senhor. Então, Senhor, está aqui a minha listinha. Imensa. Aí ele pede por pecado, por necessidade, na adoração, ele tem uma listinha lá completa. Tem algum perigo nisso, de eu fazer da minha oração essa lista de súplicas, de pedidos? Se tem algum perigo, qual é? Eu acho que tem perigo no sentido de ficar confuso, né? Para você mesmo, porque Deus é claro, né? A resposta é clara, mas a gente falar, né, assim, eu acho que essa lista imensa, na verdade, mostra o quanto eu estou perdido. Porque nós temos necessidades, mas tem coisas que a gente tem que entender que realmente é um momento de uma súplica, de uma petição, né? Assim, então, eu acho que a gente precisa entender que se eu tenho uma lista imensa, se eu coloco tudo, mas será que eu estou preparada para escutar a resposta de tudo ou me perco no caminho? Provavelmente não. Vou me perder no caminho, né? Porque, na verdade, eu acho que quando a gente coloca muita coisa, porque, na verdade, a nossa mente está atordoada. Então, a gente não foca naquilo que realmente é necessário. Então, eu vou falar, e, na verdade, eu estou perdida. Eu preciso realmente parar e falar assim, o que hoje eu tenho que orar? Nessa lista imensa, E pegando aquele gancho da sua última resposta, se a resposta é o ato da oração e eu preciso ter esse discernimento quanto à vontade do Senhor, eu corro o risco também de colocar um monte de pedidos diante de Deus e fazer da oração não um momento de relacionamento em que eu escuto, mas fazer uma via de mão única. Sim. Só eu falo. Então, se eu só falo, isso em qualquer lugar, né? Se eu estou conversando com a Rosinha, mas só eu falo, eu não conheço suas demandas, eu não sei o que passa na cabeça dela, não sei seus desejos e tal. Então, isso também pode acontecer, né? Se eu falar demais e tal. A outra coisa também que me chama a atenção é Jesus, em vários momentos, né, só para a gente responder essa questão, Jesus, em vários momentos, falou que o nosso Pai sabe o que a gente precisa. Então, tecnicamente, eu não preciso pedir nada. Mas é mesmo, né? Eu não preciso pedir nada. Mas tecnicamente, eu não preciso pedir nada. É para aliviar a ansiedade nossa. A gente acha que falando, mas por isso que eu falo. É terapêutico. É terapêutico. Eu falo para me tratar, mas na verdade Deus está assim, é isso, hoje é isso, eu vou te responder isso. Deus já tem a resposta, né? Já tem seu dia planejado, já tem a sua vida, né? Escrita. Então, assim, eu acho que é mais para a gente no sentido de revelação, né? Acho que a oração revela, né, assim, assim, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer na sua vida. Então, por isso que a gente fala sobre realmente ter essa calma, ter esse discernimento, de você entender que não é falando muito que vai ser ouvido, né? Você tem essa paz mesmo. E às vezes a gente, por esse mundo, né, que a gente vive de tanta coisa, tanta informação e tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente acaba passando isso também para a oração. Né? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu tenho, né, que colocar tudo, eu tenho que, né, produzir. Né? Por que eu destaquei isso? Porque a gente tem no mundo evangélico brasileiro atualmente uma ideia muito clara de levar à igreja os pedidos de oração. Né? Então, como se fosse aquela oração intercessória, a oração mais importante. Então, o cara se aproxima de Deus só porque ele tem coisas para pedir. Né? Ele não quer se relacionar com Deus. E eu sempre gosto de aplicar isso à relação com meu filho, né? Você pode aplicar também com o João. Se o João chegasse para você só para pedir coisas, mas nunca para dar um abraço, um beijinho, né? Dizer, poxa mãe, você está tão linda hoje. Que relacionamento é esse? Seria bom para você se ele só chegasse com a listinha? Aqui, ó, preciso disso. Isso, só exigências. Em determinado momento eu falaria assim, cara, não te dou, não quero, não vou te dar para você aprender.
Isso mesmo. Mas, né, aí você vê que Deus vai lá com a sua misericórdia. Isso, e atende porque Ele sabe que a gente precisa, né? Aí, realmente, é por isso que a gente acaba realmente, né, assim, no sentido do pecado, porque Deus é tão maravilhoso que a gente fica, né, assim, repetindo coisas e a gente sabe que pode ser melhor, que a gente pode deixar de fazer, mas a gente acaba, né, repetindo, né, as mesmas orações, os mesmos atos, porque na verdade a gente olha esse Deus e esse Deus não é como eu, que realmente, olha, não vou te dar, tá? Você tá muito chato, Negativo. você, né, tá muito chato, você tá falando toda hora a mesma coisa, não vou te dar. Por último, tem uma questão interessante. Paulo mistura aqui alguns tipos de oração. Ele diz assim, ó: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, ele junta súplica, petição com ação de graça. O que isso quer dizer? O que é isso na prática? Eu assim, eu até... né? Porque assim, para mim, né, assim, a ação de graça é aprender a agradecer as coisas que Deus fez, né, assim, na minha vida espiritual, fisicamente, né, materialmente, é agradecer. E aí, quando ele mistura, né, assim, que essa súplica e petição em ação de graça, aí você fala assim, poxa, mas eu vou pedir, né, assim, eu vou fazer... Pedir agradecendo. Pedindo agradecendo, tipo assim, Senhor, olha, eu tenho esse problema, mas agradeço porque a resposta já está, eu já entendi para onde que eu tenho que ir, né, então assim, eu fiz esse link no sentido de... Eu acho que é isso mesmo. Não sei se a minha perspectiva é um pouco diferente da sua, mas eu acho que é na mesma linha. Imagine que eu estou suplicando a Deus porque eu estou com uma enfermidade grave. Então, estou suplicando, Senhor, tem misericórdia de mim, tal. Mas, sobretudo, eu te agradeço. Por que eu agradeço? Porque ele já tem um tratamento providenciado? Pode ser que não. Porque eu vou ficar curado? Pode ser que não. Pode ser que eu parta, né? Seja essa enfermidade, seja um ingresso. Não, ingresso à salvação em Cristo Jesus, né? Mas é o caminho que eu vou percorrer para morrer, tá? Mas eu oro agradecido porque eu sei que, independente da resposta, Deus está fazendo o melhor para a minha vida. Então, eu acho que é esse o sentido de gratidão, de que eu coloco tudo. Então, independente do tipo de oração que eu fizer, eu vou suplicar ao Senhor, interceder, mas eu sempre digo, Senhor, o que o Senhor vai fazer é melhor. É como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. A tua vontade é melhor. Eu sou muito limitado, eu estou pedindo a cura porque eu acho que é isso. Mas o Senhor, no final, vai fazer e eu vou ficar agradecido, se não for isso. O que você acha dessa perspectiva? É isso mesmo que você tinha pensado? Sim, é assim que eu tinha pensado. E na certeza mesmo que você... O entendimento, né, que, como você falou, assim, não é a circunstância, né? É a certeza que esse Deus existe e está ao meu lado, né? É aquela certeza. E você, assim, realmente praticar esse tipo de ação para que você consiga, né, voltando a ter paz. Porque eu até conversando com a minha irmã, eu falei assim... que até o Washington falou da pregação, que ele falou assim, tudo que eu falo cai em graça, porque isso para mim foi muito importante. E aí eu falei assim, Lúcia, o Washington é o Washington da graça e eu sou a Aline dos frutos, porque na verdade tudo cai, eu vou muito nesse sentido de produzir alguma coisa, né? Assim, produzir não só para me satisfazer, né? Não só mas para que eu possa exalar esse fruto, essa coisa. Então, assim, eu estou, né, assim, eu tive experiência com a minha mãe, né, enferma, mas eu tive uma mulher que exalava, assim, confiança em Deus, eu vou morrer, mas estou confiante. Não quer dizer que ela não sentiu dor, não quer dizer que ela não chorou, não quer dizer, né, mas assim, então eu acho que esse fruto, acho que a gente tem, eu falo sempre isso, né, procurar em tudo na palavra de Deus, assim, qual é
o fruto que isso tem que produzir em mim, né? Para que realmente venha exalar, né? Assim, realmente que as pessoas possam olhar e falar assim, poxa, né? Aquilo ali, né? Assim, é Deus, não pode ser, né? Como você falou, está na contramão de tudo. Então, isso é bacana de perceber, né? Os frutos, né? O resultado. Bem, vamos tentar fazer uma recapitulação para ajudar o povo. Existem tipos diferentes de oração? Sim. Sim. Vale a pena ter momentos específicos para cada oração? Sim. Porque a gente se sente mais inteiro, né? Consegue ouvir, né? Consegue ouvir. Independente do tipo de oração que a gente faça, se a gente coloca algum assunto diante de Deus, é porque Ele está lá incomodando o nosso coração. Então, a partir dos vários tipos de oração, o que a gente está buscando construir é uma relação, você chamou de relação de confiança, né? Confiança. É uma relação de confiança. Então, essa relação de confiança vai acontecer. A gente deve chegar diante de Deus com a listinha pronta de itens? Não. Porque a oração tem que ser, né? Isso, tem que ter esse aspecto do coração, né? Do relacionamento, de colocar diante do Pai. E por último, independente, né, do que a gente está colocando, a gente já coloca com sentido de gratidão. Por quê? Porque a gente sabe que esse Deus está cuidando de tudo, né? Sim. Essa é a perspectiva. Resumir? Sim. É isso? Perfeito. Ah, que maravilha. Muito bem. Então, conselho para você, não tenha um momento não, tenha vários. Experimente. Separar um momento do dia em que você ora por confissão, um momento que você agradece, um momento que você louva, um momento que você adora, um momento que você suplica, um momento que você intercede por enfermos, né? Eu tenho aprendido, eu tenho tentado experimentar a forma diferente. Eu vou dizer para você assim, um testemunho. Tem sido muito bacana orar pelas pessoas, gravando a oração. Eu oro mesmo, né? Assim, coração sincero, e compartilhar essa oração. Faz toda a diferença. Eu às vezes mandava para as pessoas assim, orei por você. A pessoa... Mas quando a pessoa ouve pelo que você orou, é pessoal. Assim, caramba, poxa, ele está preocupado com isso, né? E eu oro mesmo. Orei por um jovem outro dia e falei assim, Senhor, eu sei que esse jovem é solteiro, pode estar passando por tentação, Senhor, livra ele e tal. Aí o jovem respondeu assim para mim, caramba, pastor, não foi carne nem sangue que te revelou. Então, eu tenho que saber dessas relações. Então, nós temos vários tipos de oração, a gente precisa se desenvolver. E todas as vezes que eu fiz isso e recebi esse feedback, a disposição que teve no meu coração é ore mais. É impressionante, né? Como é que o Espírito vai empurrando a gente para você orar mais. Hoje eu gosto de vir de ônibus para a igreja, porque é um tempo que eu separo orando, entendeu? Vou orando ali, intercedendo pelas pessoas, pelo motorista, em todo o tempo, né? E a gente vai caminhando. Bom, bem, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Ela vai voltar outras vezes? Sim. Tá tensa. Muito bem. Foi muito bom ter você aqui também nessa Academia da Alma. Esperamos que seja bênção para a sua vida. Se você não participou de alguma, né, vai lá no nosso canal, assiste as outras, né, compartilha também com outras pessoas. Vamos orar com a Aline, depois a gente encerra. Então, oremos. Grandioso Deus, eterno e bendito Pai, te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Como é bom, Senhor, entender mais da Tua Palavra e que possamos, meu Pai, mudar, Senhor, o nosso jeito de orar, mas para honrar e glorificar o Seu nome e para que a Sua igreja, Senhor, venha a ser avivada. Senhor, que possamos ouvir mais, meu Pai, e falar menos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Até a semana que vem. Deus te abençoe.